Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco e que nesse nosso caminhar, junto com Maria Santíssima, vamos renovando, esse momento de oração, esse momento de encontro com Nossa Senhora, esse momento de refletir a palavra de Deus, o catecismo da Igreja, a mensagem de Nossa Senhora. Vamos nos colocando nessa luz de Cristo para que possamos ser iluminados, para que essa nossa trajetória possamos então levar luz à escuridão, às trevas, possamos levar também a paz de Cristo a todos os corações, possamos também levar conversões e santificação, através também do poder da oração. Podemos agora juntos invocar a Trindade Santa no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esse Deus misericordioso, que desça sobre nós o Espírito Santo, Ele que vai nos iluminar, Ele que vai nos conceder sempre da sua graça e dos seus dons, o dom do discernimento, o dom da fé, o dom da esperança e o dom do amor, para que a gente possa revestir de toda essa graça. Vamos para a leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, nas páginas 950. Milhão 31 de dezembro de 1991, última noite do ano. Grande é a minha preocupação. Filhos prediletos, passai comigo na oração e no recolhimento as últimas horas deste ano que está para terminar. Não vos deixeis tornar pela dissipação, pela alarido, nem pelas divertimentos, nos quais possam estar estas horas a maior parte dos meus pobres filhos. Lide no silêncio os sinais do vosso tempo e associai-vos à minha grande preocupação por causa daquilo que vos espera. Grande é a minha preocupação porque esta humanidade tão doente continua na sua obstinada rejeição de Deus e da sua lei de amor. Durante este ano, intervim de muitos modos e com muitos sinais e intervenções extraordinárias para convidar a conversão e ao seu retorno ao Senhor, mas não fui ouvida. O nome do Senhor é vilipendiado e o seu dia é profanado cada vez mais. O egoísmo sufoca o coração dos homens, que se tornam frios e fechados para uma grande incapacidade de amar. O valor da vida é desprezado, as violências e os homicídios aumentam. Recorre-se a todos os meios para impedir o nascimento de novas criaturas. Multiplicam-se em toda a parte os abortos voluntários. Essas crianças terríveis esses crimes terríveis que dia e noite clamam vingança diante de vosso Deus. A impureza difunde-se com um mar de lama que tudo arrasta. A taça da justiça divina está cheia e transbordada. Eu vejo o castigo com que a misericórdia de Deus quer purificar e salvar esta pobre humanidade pecadora. Como são numerosos e grandes os sofrimentos que vos esperam. Muitos meus pobres filhos tão incendiados e enganados por Satanás.
o espírito da mentira que vos seduz e vos leva à morte. Grande é a minha preocupação, porque a minha igreja está em poder das forças do mal, que a ameaçam e tentam destruir a partir do seu interior. A maçonaria, com o seu poder diabólico, pôs o seu centro ao próprio coração da igreja, onde reside o vigário do meu Filho Jesus, e difunde a partir dali o seu influxo maléfico por toda a parte do mundo. Agora, a igreja será novamente traída pelos seus, cruelmente perseguidas e conduzida ao patíbulo. Eu vejo que a perseguição sangrenta já está às portas, e quando de vós serão dispersos pelo vento impetuoso deste pavoroso furacão. Participai nestas horas de minha grande preocupação e uni todos à minha oração de intercessão e de reparação. Multiplicai por toda a parte os cenáculos de oração que eu vos pedi, como lugares seguros, como refúgio onde vos obrigais na tremenda tempestade que vos espera. Nos cenáculos sentireis a minha presença extraordinária. Nos cenáculos experimenteis a segurança e a paz que a vossa Mãe Celeste vos dá. Nos cenáculos sereis preservados dos males e defendidos dos grandes perigos que vos ameaçam. Nos cenáculos sereis formados por mim na confiança e numa grande esperança, porque o cenáculo é o lugar de vossa salvação que a Mãe Celeste vos preparou nestes últimos tempos, em que a grande prova já chegou para todos. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Catecismo da Igreja, o versículo não, é capítulo 2104. Todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus. É a sua igreja, e depois de conhecê-la e abraçá-la e praticá-la, esse dever decorre da própria natureza dos homens, e não contrária um respeito sincero para com os deveres religiosos, para com as diversas religiões que refletem lampejos daquela verdade que ilumina todos os homens. Tem a existência de caridade que está os cristãos e tratar com amor, prudência e paciência os homens que vivem no erro ou na ignorância acerca da fé. O Evangelho de Nosso Senhor, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, vieram ter com ele os saduceus, que afirmaram não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão despose a viúva e suscite posteridade
a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. Então o segundo desposou a viúva e morreu sem deixar posteridade. Do mesmo modo o terceiro. E assim tomaram os 7, e não deixaram filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem desses pertencerá a mulher? Pois os 7 o tiveram por mulher. Jesus respondeu-lhes: Errais, não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomaram mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos dos céus. Mas, quando a ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés como Deus lhe falou da sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, senão de vivos. Portanto, estáis muitos errados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora aqui nos caminha novamente pelo caminho da oração, pelo caminho do retorno ao nosso Senhor e nosso Deus. E ela vai mostrando sempre o caminho doloroso que nós estamos percorrendo, que vai ser a purificação de toda a igreja. A igreja será purificada num castigo de dor, porque a própria palavra vai dizer que nós precisamos voltar ao nosso Senhor e nosso Deus, seja por amor ou seja pela dor, mas vai ser pela dor. Nossa Senhora em Fátima, ela revelou para nós o que nós deveríamos fazer, a penitência e a oração, para que cessasse todas essas insídias do mal sobre a terra e também a consagração da Rússia a Nossa Senhora. Então Nossa Senhora ela não foi ouvida, ela não é ouvida através das mensagens e também através das aparições. Então por isso o castigo está chegando, já está às portas. A taça da justiça de Deus já transborda. Então a gente está vendo o que está acontecendo e Nossa Senhora pede para que no silêncio a gente possa buscar sinais da preocupação dela. E aí a gente vai vendo que a preocupação de Nossa Senhora, ela está voltada para que nós voltemos ao caminho do nosso Senhor e nosso Deus. Mas olha só o que está acontecendo. A gente vê, antes da pandemia, houve a grande profanação do nome do Senhor no carnaval. Também foi profanada até mesmo Nossa Senhora. E assim a gente vai vendo que a mentira, ela está ali envolvendo todas as pessoas e trazendo uma falsa expectativa, uma falsa fé. Uma fé onde leva as pessoas a morrerem em pecados mortais. Principalmente nos momentos de carnavais, nesses momentos de profanar o nome santo do Senhor e profanar o Espírito Santo. E assim a gente vai vendo que as pessoas estão cada vez mais se afastando do nosso Senhor e nosso Deus, estão se rebelando contra Ele, através também de outra festa, que é uma festa também pecaminosa, que leva muitos a morrerem perdendo a sua alma, perdendo a sua salvação. São os chamados das paradas gay. Também estão profanando o nome do Senhor. Agora, a gente precisa também saber orientar as pessoas, como vem dizer o Catecismo da Igreja Católica. É preciso abrir as portas da igreja, é preciso acolher essas pessoas, mostrando para ela o caminho de Jesus.
o caminho que Nossa Senhora vai traçando, o caminho em que, desta forma, eles estão evitando o nascimento de novas criaturas. E o próprio Deus, Ele nos colocou na face da terra para multiplicar e povoar a terra. E dessa forma também está acontecendo que estamos barrando o nascimento de novas criaturas. Tem a outra forma também dos jovens que também buscam, né, o sexo sem compromisso e estão aí fazendo de tudo, evitando também o nascimento de novas vidas. E quando as mulheres se engravidam, acontecem os abortos, os remédios. Então, esses abortos voluntários que Nossa Senhora chama, está acontecendo de uma forma muito grande, sem que a gente saiba. Porque as coisas estão cada vez mais aí à vontade, está cada vez mais aí assim, de uma forma liberada, e liberar o geral. Então a gente vai vendo que dia e noite muitos abortos são feitos através de uma forma assim, ainda como que eu posso dizer aqui, ainda no início, na concepção da vida. Então a gente precisa tomar cuidado e ao falar, porque não é de uma só forma que está evitando a vida, mas das duas formas. Das duas formas. Está cada vez mais aumentando, né, esse grande pecado, essa grande rebelião contra Deus e contra a sua palavra, o seu evangelho de amor, aonde ele vai nos tornando cada vez mais dócil ao Espírito Santo para que sejamos iluminados e buscamos sempre uma vida em Cristo Jesus. Explicar a essas pessoas através da palavra de Deus se torna um pouco difícil, é bastante difícil, porque a gente precisa ter também a paciência, precisa também respeitá-los, as suas ideias, precisa também respeitá-los, as suas, como que eu posso dizer aqui, os seus sentimentos. A gente precisa também acolher essa pessoa, como o Papa Francisco vai dizer, acolher por inteiro. Não podemos acolher eles pela metade, mas temos que acolher ele por inteiro, para que então a luz do Espírito Santo brilhe sobre ele e ele possa verdadeiramente decidir por si só a voltar ao caminho de nosso Senhor e nosso Deus, a regressar novamente, a converter-vos. Assim, a gente também vai encontrando outro caminho que a Igreja vai ensinando, que todos nós batizados, todos que conheceu a Igreja, que procurou a Igreja, que procurou a sua doutrina, precisamos viver esse momento. Precisamos viver doutrinado pela Igreja, pela Santa Sé, e não nos colocar contra os padres e os bispos, mas nos colocar nesse ensinamento que Nossa Senhora vai ensinando e que a própria palavra de Deus vai nos ajudando a viver de um caminho rumo aos céus. Outra coisa que Maria vai nos colocando também é que as ensídias estão dentro da Igreja, e a gente vê muitos padres, muitos bispos também vivendo esse momento de que se coloca nesse caminhar. A gente está vendo muitos padres abençoando o casamento de homossexual, na onde a gente já disse que a gente precisa acolher essas pessoas, mostrar para essas pessoas a luz do Espírito Santo, mas não dar a ela a condenação, porque isso é condenação. Ela acaba se condenando porque ela sai completamente do caminhar de Cristo Jesus. Ela precisa viver o retorno a Cristo. Ela precisa encontrar um caminho do retorno a Cristo. Ela precisa ser libertada de todo o seu apego às coisas terrenas, de todas as suas paixões,
e assim viver uma vida em busca de nosso Senhor e nosso Deus. Então assim a gente vai vendo que padres e bispos se colocam nesse caminho, né? E muitas coisas estão acontecendo também dentro da igreja, e a gente está cada vez mais só mostrando esses erros, falando desses erros, mas nós não estamos orando para que esses erros cessem, para que a graça de Deus aconteça. Porque a igreja ela vai ser sacudida de tal forma, mas o poder do inferno não abalará. Ela vai ser firme, ela vai ser fiel, ela vai caminhar por tudo isso e vai trazer de volta Cristo Jesus, que vai vir sobre a igreja, e o Espírito Santo, que vai trazer o novo Pentecoste para santificar. E nós vamos passando por esse momento de purificação, de muita dor, muito sofrimento, porque Nossa Senhora vai mostrando para nós. Nós precisamos ouvir o que Nossa Senhora nos fala, nos revela. No Evangelho a gente vai vendo tudo isso acontecendo, uns ensinamentos completamente errados. Pessoas que não, até hoje não acreditam, como os saduceus não acreditam na ressurreição. Falam ainda besteira da morte. Falam ainda coisas que não deixam assim, como eu posso dizer, uma esperança de vida eterna. Mas tem a vida eterna, e o próprio Jesus vai ensinando que é preciso aprender a ler as leis, é preciso aprender a ler aquilo que o próprio Deus escreveu pela mão e pela boca dos profetas. E assim a gente vai nos unindo a Nossa Senhora, e assim a gente vai sendo conduzido a viver esse Evangelho. Quando o próprio Deus vai dizendo que esse Deus é um Deus dos vivos, não é um Deus dos mortos. Então não existe uma morte para que só depois da ressurreição que Jesus vem resgatá-los. Não. Jesus não é Deus da morte, Ele é o Deus dos vivos, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, é o Deus dos vivos. Eles vivem lá no reino, no paraíso. E quando a gente morre, a gente vive. Vivemos no paraíso porque fomos purificados pelo poder do Espírito Santo, do sangue do Cordeiro, ou então estamos na purificação no purgatório, mas estamos vivos. Não morremos. Na ressurreição será somente a ressurreição da carne. A carne que morreu, a carne que como eu posso assim dizer, ela é corrompida. E então a gente vê o caminho de Nossa Senhora, que ela foi ali resgatada de corpo e alma e está nos céus. E assim a gente vai vendo também que nesse caminhar a gente vai fazer essa trajetória, mas a gente já está nos céus, vamos para os céus. Aquele que crê, aquele que confiar nessa esperança de nosso Senhor e nosso Deus, buscando e alvejando o céu depois da sua morte. Assim que a gente morre, a gente ressuscita em Cristo Jesus, o nosso espírito. E assim Jesus vai falar que nós viveremos como anjos no céu, como um corpo celeste de anjos. Então, se a gente tem isso e corpo celeste, viveremos esse corpo celeste, esse corpo também, que a terra pereceu, que foi perecido, ele também há de retornar, mas também de uma forma diferente, de uma forma gloriosa, porque o próprio Deus tem poder para isso. Então a gente vai vivendo assim de uma maneira errada nas tradições,
nas outras religiões, e muitos vão aí ensinando de forma errada. A gente precisa deixar que o Espírito Santo nos conduz, que o Espírito Santo nos ilumine cada vez mais. Não podemos viver uma doutrina da igreja, viver em Cristo Jesus e acreditando em outras crenças, acreditando em outras coisas. Isso se chama idolatria. Assim o povo de Deus vinha nas idolatrias, e o que aconteceu com aquele povo? Eles foram castigados. Foram castigados com a serpente lá no deserto, foram castigados no cativeiro, foram castigados em tirar eles do templo. O templo foi profanado, depois deu a eles de volta, depois eles novamente foram escravizados. Eles perderam completamente a sua autoridade, a sua força, o seu respeito pelos romanos, e os romanos assim decidiam sobre eles. E assim a gente vai vendo esse caminhar conosco, que está acontecendo praticamente as mesmas coisas. Deus está colocando para nós caminhar em direção a Ele, assim como os Macabeus, aquela família no livro de Macabeus caminhou, todos morreram mártires pelo nome do Senhor Jesus. Então a gente vai caminhando assim dessa forma, vendo tanto ódio que está acontecendo, tanta festa que está acontecendo e profanando os dias santos do Senhor. Quantos dias santos do Senhor as pessoas profanam com festa? Quantos jovens estão aí vivendo de uma maneira liberal e fazendo tanto aborto? E a gente vê que nosso Senhor e nosso Deus fala que a fornicação, esse sexo livre, ele é pecado. É preciso ter um compromisso com família, ter um compromisso com a vida. Por outro lado, também os outros jovens, que também se perdem por influências das redes sociais e de muitos mais. A gente pode ver que eles acabam estando dentro da igreja e acabam saindo para assumir uma coisa que é do mundo, uma coisa que é profanar o nome do Senhor, o homossexualismo. O pecado é a prática, praticar, viver essa prática, estar vivendo o pecado. E assim também como outros jovens estão vivendo o pecado, e pecado ainda maiores, que são os abortos, que estão acontecendo muitos. Assim, esses dois pecados acabam tendo o mesmo peso, o peso de perder a vida eterna, o peso de perder a salvação. Por isso que a gente precisa, com consciência, com docilidade no Espírito Santo e com amor a cada um deles, orar e pedir o Espírito Santo para que ilumine e que mostre o caminho da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Que essa palavra hoje traz para nós a luz, traz para nós o conforto de estar em um cenáculo, de aumentarmos o cenáculo de Nossa Senhora, de fazer com que a conversão ela chegue a mais corações, de fazer com que a luz ela se expande e em todas as trevas, dissipa todas essas trevas e mostre para nós a face de nosso Senhor, do nosso Deus, em cada uma de nós, e principalmente pelos que oramos, pelos que a gente conseguir ressuscitar, para aqueles que a gente conseguir colocar no caminho de volta a Cristo Jesus, para aquele que a gente gerar para Cristo. Esse vão ser o rosto de Cristo que nós veremos nessa face da terra.
Até um próximo encontro, que nosso Senhor e nosso Deus desça sobre nós e nos une neste amor, nesta palavra, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Venha sobre nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.